Bom dia, meu nome é Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação na OpenCAD e serei o apresentador deste webinar sobre o Vehicle Dynamics Blockset. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Tenho o Leandro Muniz, engenheiro de aplicação, e o Thales, do marketing. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês podem também utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por voz. A apresentação terá duração de aproximadamente 45 minutos, com 15 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários. Este webinar será gravado e vocês receberão um link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, para quem ainda não conhece, fica a dica do portal de cursos online OpenCAD University. Dentre os cursos, existe um gratuito introdutório ao conceito de Model-Based Design. A equipe de apoio disponibilizará o endereço do site no chat. Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São somente 6 questões, tomará menos de 1 minuto do seu tempo, mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Uma das questões é sobre sugestões de temas para os próximos webinars, sobre o que vocês gostariam de aprender com nossos engenheiros e, na medida do possível, incluiremos esses novos temas em nossa programação de webinars. Então, vamos começar? Dentro da dinâmica veicular, nós temos vários desafios, né? Então, dentro do desenvolvimento, uma delas é estimar os parâmetros básicos de desempenho do veículo, qual que vai ser o comportamento mecânico dos pneus, obter informações de desempenho aerodinâmico, aceleração, em frenagens ou em curvas, né? Configurar e ajustar, né, os parâmetros obtidos de desempenho no veículo, né? Pois para cada release de veículo, os componentes mudam, a aerodinâmica muda, né? Então todo o veículo tem que ser novamente reajustado, né? E atualmente também nós temos os desafios dos veículos autônomos, né? Sistemas automatizados, né? Veicular. Então, a calibração ou a, o desenvolvimento de uma nova release de veículo gera grandes desafios, né? Principalmente porque para cada release de veículo é necessário um veículo protótipo, né? E esse veículo protótipo gera custos, né? Pensando na área de autônomos, o risco iminente de acidente, né? Uma lógica mal fundamentada pode colocar em risco o motorista ou colocar em risco o ambiente externo, né? Além desses desafios de desenvolvimento, o que acontece em termos de sistema, essa é uma pesquisa de 2004, mas continua atual, é os sistemas continuam mais complexos, né? Então eu tenho mais sistemas veiculares se interligando. Então
hoje com foco em IoT, internet das coisas, né, eu está derivando isso para o veículo. Eu quero ter o meu veículo mais conectado, né? Atualmente também outro foco é identificar defeitos, né, antecipadamente, né? Ou seja, para a área de veículos é tentar reduzir o recall, né? No veículo também o que acontece? Hoje eu tenho funções correlacionadas, né? Então a gente estamos evoluindo de um veículo a combustão, né, para um veículo elétrico, né? Então eu continuo tendo transmissão, continuo tendo a suspensão, né? Mas como que eu vou agora é, gerar uma fluência entre os componentes elétricos e os componentes mecânicos, né? Então, é, essa correlação de funcionalidade, né, uma interdependência dos sistemas, né, faz com que eu necessite gerar um esforço para tentar predizer comportamento de sistemas, né? E como nós falamos em desenvolvimento, os requisitos mudam, né? Então, durante o teste eu vejo que um componente não é o mais adequado, eu tenho que remodelar componentes do veículo, né? Então, no final, o meu requisito acaba mudando, né? Uma forma de podemos desenvolver isso atendendo ou minimizando todos aqueles desafios, né? É o conceito de Model-Based Design. O conceito de Model-Based Design é eu poder gerar pesquisa, desenvolver, implementar, sempre validando e gerando uma verificação contínua, né? Então, sempre preso ao requisito, o requisito ele gera uma pressão sobre o desenvolvimento, sobre a implementação, né? Mas durante o desenvolvimento, se algum componente determinado ou especificado não é o mais adequado, eu posso voltar ao requisito, reeditá-lo ou reescrevê-lo, né? E na pesquisa seria o que? Analisar dados, desenvolver algoritmos, né? Hoje falamos muito em é, aprendizagem de máquina, né? Deep learning, né? Então, eu gerar sistemas inteligentes, né? Sistemas capazes de predizer um ambiente, um determinado comportamento, tá? Para atender o conceito de Model-Based Design, o MATLAB ele é uma ferramenta amplamente aplicada na indústria, né? Então, ele é um programa de alto nível, né? Possui um suporte de computação numérica muito forte, né? Esse suporte possibilita a geração de análise de dados e visualizações, né? Com especificidades. Então, eu tenho ferramentas que denominamos toolboxes para a área de estatística, matemática simbólica, otimização numérica, né? E o MATLAB ele é a ferramenta base para todos os outros produtos da linha Matrix ou da família MATLAB, né? Simulink, né? Simulink é um ambiente de modelamento e simulação. Ele é uma ferramenta base para Model-Based Design que possibilita modelamento físico, verificação e validação, além da geração automática de código C ou C++, né? Vai me possibilitar trabalhar com DSPs, FPGAs e até PLCs, né? Dentro desse ambiente de desenvolvimento, eu posso modelar sinais digitais, sinais analógicos ou ambos os sinais, né? Trabalhar com lógica de máquina de estados e trabalhar também com evento discreto, né? MATLAB é um software computacional, então ele trabalha com ponto flutuante. Quando estamos falando em geração de código,
podemos trabalhar também com ponto fixo, com MATLAB e Simulink, né? Ou até usar um código C existente, que nós chamamos de legado, né? Dentro do ambiente de simulação. Tá? Para atender essa demanda de desenvolvimento de algoritmos, análise, teste e validação, dentro do MATLAB nós temos o que chamamos de toolbox, né? Então, o toolbox ele tem a finalidade de gerar uma capacidade adicional ao meu MATLAB, né? Então, eu preciso ter ferramentas de machine learning. Eu vou adicionar o Statistics Machine Learning Toolbox. Eu vou trabalhar com processamento de sinais. Eu tenho o Signal Processing Toolbox, né? Eu vou querer trabalhar com meu modelo é muito grande, eu preciso melhorar a minha parte de processamento. Eu tenho o Parallel Computing Toolbox, né? Correspondentemente ao Simulink, nós temos o que são os block sets. Block sets são um conjunto de bibliotecas, né, que vão me adicionar funcionalidades ao Simulink. Então, eu vou ter modelamento de sistemas físicos, então hidráulico, mecânico, elétrico, controladores, eu posso ter lógica de estados, né, parametrização, entre outros conjuntos de bibliotecas. Então, o Vehicle Dynamics Toolbox ele é uma ferramenta cuja finalidade é modelar e simular a dinâmica de veículos, né, dentro de um ambiente tridimensional. Ele se iniciou, né, foi um produto lançado na versão 2018A, né, e recorrentemente a cada versão ele está gerando mais melhorias e novas funcionalidades, né? Então ele é uma ferramenta que vai me auxiliar a gerar simulação de direção e manobra. Então eu vou poder caracterizar a performance no veículo em manobra ou com algumas manobras de dirigibilidade padrão, né? Dentro do mercado de desenvolvimento, né, existem uns padrões onde você faz alguns testes veiculares e essas normas, esses padrões geram a eficiência ou a performance do carro em determinada manobra, né? Posso efetivar controle de chassi, né? Então a ideia é que eu consiga simular sistemas de frenagem, né? Qual que é o comportamento do veículo em frenagem ou mesmo em curva, né? E gerar um ambiente virtual, né, para veículo autônomo ou eu validar sistemas automatizados. Qual que é a ideia de eu ter essas visualizações, de eu ter um ambiente tridimensional? A primeira delas é segurança, né? Então, eu estou desenvolvendo um veículo autônomo, né? A primeira validação dele é um ambiente virtual, para testarmos se ele não vai gerar um acidente ou se toda a lógica de correção de manobra está correta ou não, né? Sem que ocorra dano material ou, no caso pior, um dano humano. Tá? O Vehicle Dynamics Toolbox ele possui um conjunto de biblioteca de blocos, né? Esses conjuntos de bibliotecas de blocos vão me auxiliar a desenvolver, né, essas referências de componente, tá? Então, posso ter motores, posso ter componente de motor mapeado, eu posso ter pneus e rodas. Deixa eu ver se eu consigo. Paralelamente a esse conjunto de bibliotecas, né, eu tenho modelos pré-existentes,
né, dentro do Vehicle Dynamics Toolbox, né? Então ele vai me ajudar o quê? Eu tenho exemplos para que eu não precise sair do zero, né? Então, eu quero fazer um, um modelamento de mudança de faixa, por exemplo, a gente chama de double lane, né? Então, essas bibliotecas, né, eu posso montar o meu próprio modelo, né? Ou, no caso, eu posso pegar as bibliotecas e montar com o motor que eu tenho mapeado, eu posso ter direção. Era para abrir, olha lá, né? Eu tenho uma direção mapeada, né? Uma manobra mapeada, né? Suspensão, né? Então eu posso montar meu próprio veículo, né? Ou já partir dos modelos de referência, né? O ambiente virtual do Vehicle Dynamics Toolbox, ele é gerado por uma máquina ou um engine gaming, né? Que no caso é o Unreal Engine, né? Né? Então, dentro dos componentes de powertrain, eu vou ter o motor mapeado, então eu não preciso saber a dinâmica completa do motor, né? Eu posso pegar isso do pessoal de calibração de motores e adicionar essa informação dentro do bloco, né? Então, dentro do componente de bloco, deixa eu ver se eu consigo puxar um aqui. Estou abrindo um novo canvas aqui. Biblioteca, powertrain, propulsão, motor. Então, se eu tenho um motor mapeado, ou um motor de combustão interna, por exemplo, eu posso puxar esse bloco para cá. Para quem é usuário Simulink, a ideia é que eu tenha blocos com informações pré-determinadas. Então, eu simplesmente vou inserindo as informações que são solicitadas no bloco, né? Bloco. Aí eu clico duas vezes. Vamos. Isso aqui. Então a ideia é que eu informe aqui todas as características desse meu motor. Então, aqui a massa do comando de combustível, a quantidade de cilindros, né? Quais que são as revoluções, né? A pressão do ar do motor, temperatura padrão, né? Aí eu tenho aqui a potência, né? Então vocês podem ver que aqui eu tenho o Plot Brake Torque Map, é o que? Eu poder pegar do pessoal de motor o mapa de calibração e poder insertar aqui também, né? Então essas informações elas já vêm, carregam automaticamente quando eu tenho essa informação, né? Então combustível, né? Fluxo do combustível, a temperatura de trabalho, eficiência, né? Aqui as emissões, né? Se eu tenho um mapa de emissões, eu já posso colocar aqui, tá? Então a ideia é que eu como uma pessoa que vai trabalhar com a dinâmica, a, a motorização é importante para a dinâmica,
né? Mas não é mandatório que, por exemplo, eu seja o expert em motor para trabalhar com a dinâmica. Simplesmente eu vou trabalhar com a informação que me é dada, tá? Então, essa é a parte interessante de eu ter esses bloquinhos pré-configurados nesse caso, tá? Então, vou ter pneus também, né? Então, os pneus, eles vão me gerar informação, por exemplo, se eu, meu eixo roda pneu, ele tem um freio a disco, ou se é um freio a tambor, ou se simplesmente é uma roda livre, né? Ou eu posso melhorar a informação de escorregamento, né? Roda pneu, né? Eu posso ter aqui a opção de pneu combinado, no caso 2 graus de liberdade, né? Ou simplesmente, se eu tenho o mapa de frenagem, né? Eu posso adequar aqui. Uh, por que isso é interessante? Porque atualmente nós temos veículos com motor elétrico, né? Em algumas situações a frenagem é um pouco diferente, né? Principalmente, por exemplo, se alguém gosta de Fórmula 1, né? A frenagem, por exemplo, como o KERS, ele é uma frenagem regenerativa, né? Então, uma parte da energia de frenagem ele volta como torque para o sistema, né? Então, não é uma frenagem como por atrito, como é o tambor ou o caso do freio a disco, certo? Funções de manobra, né? Então, esterçamento, né? Eu posso determinar é, em relação ao veículo, o ângulo de entrada, quais que são os ângulos de saída à direita e à esquerda, né, do meu veículo, né? Ou, no caso, rotação dinâmica, né? Então, eu posso ter os pneus da frente e eu ter a interação do veículo referente às 4 rodas, tá? Suspensão, então eu tenho aqui componentes de suspensão, né, os mais comuns para veículo, né? Então tenho suspensão a mola, feixe de mola, então eu posso usar tanto para veículo quanto para modelar um caminhão, tá? Então, se de repente eu não tenho é, a definição correta da minha suspensão, né? O que eu posso fazer é poder usar um modelo mapeado, né? Se eu tenho suspensões independentes, por exemplo, nas 4 rodas, né? Então a dianteira tem uma definição diferente do que a traseira, né? Então, por exemplo, o meu motor é frontal, então as suspensões dianteiras precisam de um ajuste diferente dos das traseiras, né? Ou se eu tenho como se fosse um muscle car ou algum veículo de corrida onde os motores são traseiros, né? A suspensão traseira é diferente da suspensão dianteira, né? Mas a ideia é que eles sejam independentes, né? Ou se for, por exemplo, a maioria dos veículos padrões, eu tenho uma McPherson aqui, né? Que é onde nós temos a maioria dos veículos nesse sentido, né? Ou se é também, sei lá, caminhões com eixo solto, simplesmente só tem um eixo rígido e eu tenho lá o meu comportamento de roda-pneu, né, no solo. Como é um bloco de dinâmica veicular, né, é interessante também que eu tenha os graus de liberdade. Então, se eu estou interessado simplesmente na performance longitudinal, eu posso usar o primeiro bloquinho ali à esquerda superior, né, que é o total load. Então, quero saber qual que é a performance dele, né? Se eu quero melhorar a informação é, longitudinal, eu vou querer saber os eixos, o efeito do eixo no solo, no caso, os pontos de contato da roda, né? E aí eu vou aumentando o grau de dificuldade. Então eu vou
posso ter os 3 graus de liberdade, onde eu tenho o longitudinal, o efeito da gravidade, né, e o efeito de giro do veículo, né? E, se for o caso, eu posso ter os 3 eixos de graus de liberdade, né? Então, eu posso ter o IO, que são o eixo da gravidade, o longitudinal e a lateral do veículo, né? Direção longitudinal, né? E para auxiliar o usuário a gerar cenários ou simular cenários, né, eu tenho como prever comportamento de motorista ou a direção do motorista, né? Então pode ser longitudinal, ou seja, simplesmente ele está indo numa única direção, né? Ou, se for o caso de simular manobra e eu vou ter o que? Deslocamento lateral, né? Eu tenho o lateral driver que ele vai me simular o motorista e vai me gerar a saída é, lateral, né? A saída de movimento lateral, perdão, né? Ou uh, predictive driver, eu vou gerar inferências dentro desse motorista, tá? Que ele vai me gerar comportamentos de direção, né? Como eu estou interessado em performance, né, eu também tenho o que a gente chama de Driver Cycle Source, né? São ciclos de dirigibilidade, né? Então eu tenho alguns componentes de dirigibilidade ou ciclo de direção que são padrões, né? Eles são gerados por norma, então a maioria das montadoras, a maioria dos testadores de veículo testam esse tipo de manobra, né? Como é esse caso desse FTP 75, né? Mas existem disponibilidades de vários outros ciclos. Deixa eu ver aqui, cenários. Drive Cycle Maneuvers, que está aqui, né? A ideia também é que, a princípio, ele só vem com poucos cenários, né? Poucos ciclos de direção, né? Então você vai ter que entrar dentro do add-ons do MATLAB e puxar essas outras tools, né? Deixa eu abrir aqui. Puxar a biblioteca, deixa eu puxar o Drive Cycle para cá. Drive Cycle. Então, quando eu venho aqui, eu tenho um ciclo de dirigibilidade, né? Para quem for adicionar novos ciclos, então ele vai ter aqui, por exemplo, Artemis, um módulo japonês, 10, né? São todas normas ou ciclos de dirigibilidade para quem trabalha com caminhões, né? Para testar veículos, né? Ciclos diesel, por exemplo, ou, se for o caso, você poder adicionar o seu próprio ciclo, tá? Como que eu adiciono isso se você não tiver, se você tiver poucos cenários, né? Eu venho aqui no meu MATLAB, você vai ter aqui a área Add-ons, ele vai abrir aqui um Explorer, Cycle. Aqui, ó. Powertrain Block Set Drive Cycle, né?
Então, este conjunto ele vai me adicionar 20 ciclos adicionais aos que vêm dentro do Powertrain Block Set ou dentro do Vehicle Dynamics Toolbox. Né? Então, posso estender a capacidade com esse add-on da Metrics. Tá? E se for o caso também, você pode inserir seu próprio add-on com seu próprio ciclo de direção, seu próprio ciclo de performance que vocês tenham localmente. Né? De repente você já tem alguma coisa mapeada, né? Simplesmente é trabalhar com o que você já tem. Tá? Então, o que vai me adicionar? Eu vou poder vincular o meu modelo com um ambiente tridimensional. Então, eu tenho componentes aqui para configurar o meu modelo Simulink para conectar com o ambiente virtual. Né? O ambiente virtual poder me gerar o sensing, né, a sensibilidade do terreno, né, e meu modelo poder entender isso, no caso, suspensão, né, como que a minha suspensão vai atuar nisso, né. Esse ambiente 3D é gerado por um engine gaming, no caso, tá? Então, ele vai ser responsável pela renderização, pela física, uma parte da inteligência artificial, porque você pode configurar isso dentro do game, né? E parte da gestão ou gerenciamento de memória, tá? Para fazer tudo isso funcionar, tá? Quem faz isso é o Unreal Engine, né? É uma máquina de para ambiente gaming, né? Uh, um dos games mais conhecidos é o Fortnite, né? Meus moleques também gostam, né? Então, este engine gaming, né? Ele a princípio não tem custo, né? A Metorx ela fez um acordo com a Epic Games, então a Metorx possui uma licença Enterprise da, do Unreal, por isso que ele em parte possui essa funcionalidade MATLAB e Unreal, né? Que possibilita a, a conexão do ambiente virtual, né, com uma realidade virtual com uma definição razoável. Tá? Então, essa opção de ser conectar um, um modelo Simulink com o Game Engine, né? O que vai acontecer é como se fosse um handshake, né? Ou seja, um aperto de mão, ou seja, é um sistema de co-simulação, tá? Então, o Simulink provê a física do veículo, ele vai inicializar a, a câmera no modo Gaming Engine, vai mandar essa informação para o Unreal. O Unreal é o ambiente que vai cuidar da luz, da física do objeto. Então, falar que um objeto tem uma árvore, então se o meu veículo colidir numa árvore, ele não vai passar reto, ele vai ter que colidir, ele vai ter que parar numa árvore, por exemplo, né, detectar essa colisão. E essa detecção de colisão, o Unreal vai gerar a informação da imagem da câmera, do solo, o peso do veículo, tudo isso, a massa da árvore, por exemplo, né, o Unreal vai passar para o Simulink. Tá? Então, a ideia é que ele trabalhe, né, em paralelo entre os dois ambientes. Né? Tá? Mas não é mandatório que você inicie do zero. Tá? Você pode começar a modelar o seu ambiente virtual com os modelos de referência. Né? Então, trabalhe com os modelos de referência existentes, né?
E aí você vai evoluindo a sua necessidade de simulação, tá? Então você vai poder trabalhar com teste de manobra ou aumente o controle de direção como se fosse frenagem com ABS, por exemplo, e também se ambientar com a configuração da interface 3D. Tá? Então, por exemplo, tem aqui um ambiente onde ele vai fazer um teste de veículo, né, de manobra a 30 milhas por hora, baixa velocidade. Tá? Então, como que aqui eu tenho a visualização, né, dele fazendo mudança de faixa. Tá? Ele vai lá, vai colidir com o conezinho, correto? Então a ideia é que quando você for para um teste em pista real, você já sabe qual que é o comportamento do seu veículo, qual que é o comportamento dos componentes e qual que é o melhor set point para você obter a melhor performance. Né? Então, se eu vou fazer um outro teste a uma velocidade maior, 50 milhas por hora, por exemplo, né? É que eu não sei se o delay não mostra que ele está um pouco mais rápido, né? Mas vocês podem ver que a manobra é mais rápida, passou por cima dos cones, por exemplo, 50 milhas por hora, né? Então é um motorista muito ruim, né? Uma manobra muito mal feita. Tá? Então a ideia é que o, o game, o engine mostre, por exemplo, os cones voando, né? Como se fosse um ambiente real. Não que ele passe por entre os cones. Os cones são cones fantasmas, por exemplo. Não é essa a ideia. Tá? Por isso a opção de ser um Unreal Engine. Tá? Posso fazer teste de frenagem. Né? Então, eu estou simulando um teste, né, de frenagem, no caso do meu veículo, e ele vai mostrar essa direção. Então, não preciso ficar fazendo toda vez um teste de pista para frenagem do veículo. Tá frenando, olha lá, escorregou. Tá. Então, a ideia também é que, tendo esse ambiente virtual, quando eu for para a pista de teste, eu tenho uma reação de como que o carro vai reagir na realidade e os componentes também. Tá? Então, é, isso me gera um conforto, uma segurança, né, antes do ambiente. Aqui vocês estão vendo que o veículo tem uma cor cinza e um verde. Né? O cinza é com ABS, tá? E o verde ele é sem ABS. Né? Então, os dois veículos estão andando na mesma velocidade e vai começar a frenar. Olha lá. Né? Então, é a mesma manobra que o anterior. Vocês podem ver que o sem ABS ele escorrega, se eu tenho uma frenagem muito forte, e com o ABS a ideia é que ele frene controladamente. Eu não perco a direção do veículo. Né? Qual que é a ideia? É você diminuir o risco humano, diminuir o risco de acidente, né? Principalmente porque carro protótipo custa caro, não é um veículo barato de se fazer, né, e construir, tá? E sempre é um recurso escasso. Né? Uma outra ideia também de usar um game, né, um engine game, é eu obter cena para testar veículos autônomos. Então, eu quero testar realmente um radar funcionando ou um ambiente de feedback, tá? Você poder trabalhar com essa opção de vídeo, né? Então, aqui está certo que é um campo vazio, mas eu poderia colocar prédios, eu poderia colocar as placas de trânsito, né? Simular, por exemplo, um cidadão atravessando a rua e realmente ver se o veículo vai parar ou não. Tá? Então, a ideia de conectar o modelamento Simulink com um engine gaming, né, é poder juntar o melhor das duas coisas.
o melhor da computação numérica e simulação com o melhor da visualização tridimensional, né? E o melhor da visualização tridimensional é também gerar o efeito do objeto e meu modelo Simulink poder entender que eu tenho um objeto e referência de solo e eu poder ter esse efeito solo dentro do meu modelo Simulink, porque isso, por exemplo, na frenagem faz diferença, né? Então, a ideia é que eu consiga ter todos a dinâmica completa do veículo, então todos os eixos, o roll, o yaw e o pitch, né, simulados dentro do ambiente, tá? Poder ter noção de funcionalidade desses componentes, né, durante manobra, durante execução do teste virtual, tá? E poder obter o melhor da visualização do meu veículo, né? Então eu posso ter um ambiente tridimensional e não fazer simulação como se fosse uma caixinha de fósforo, né? Eu estou vendo o meu veículo, eu posso pegar o frame 3D do veículo e colocar na minha simulação, né? Mas assim, para tudo existe um custo, né? Para esse tipo de visualização tridimensional, eu preciso ter uma placa gráfica que suporte essa, essa situação de engine gaming, tá? Então, se você não tem placa gráfica, pode ficar um pouco comprometido a renderização. Tá. Pessoal, perdão aí, acho que deu uma distorção, né? É, voltando aqui, a ideia é que o Vehicle Dynamics me gere um modelamento dos graus de liberdade os mais completos possíveis, tá? As manobras com modelos pré-existentes para eu gerar de direção e manuseio, né? Eu posso visualizar os componentes de uma forma adequada, tá? E a visualização tridimensional com Game Engine, tá? No caso do engine, do game, né? Eu preciso ter um suporte computacional forte, então mandatário ter uma placa de vídeo, né? Com suporte é, de aceleração gráfica, desculpa, né? Dependendo do tamanho do modelo, vai ser necessário eu ativar os cores sobressalentes da minha máquina, correto? Então, o Parallel Computing Toolbox se faz necessário, dependendo do tamanho do modelo, né, que eu vou querer trabalhar, né? Então, o suporte computacional é muito alto, tá? Eu vou deixar um tempinho, o foco é esse que eu queria mostrar. Infelizmente, sim, eu não consigo mostrar o engine trabalhando em paralelo com o Simulink ao vivo, porque isso já foi testado e ele me gera um delay de vídeo muito pesado, né? Por isso que eu gravei os vídeos e coloquei para funcionar, tá? Mas coloquem suas dúvidas no chat, né? Eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Bom, uma das perguntas é sobre a comunicação com o Unreal, né? No caso, aqui eu tenho um modelo onde ele faz mudança de faixa.
simula mudança de faixa do objeto lá. Então aqui eu tenho como se fossem os gauges, né, os dials gerando, né? E aqui uma simulação em gráfico do meu carrinho gerando essa manobra. Tá? Para eu conectar dentro do modelo especificamente, deixa eu acabar de fazer a manobra. Estão vendo aqui a aceleração lateral, está virando à direita no caso. Né? Velocidade a 25 milhas por hora. E a rotação do motor a 1.300, 1.500, baixa rotação. Antes de mais nada, assim, é necessário você ir no site da Epic e baixar o Unreal Engine. Tá? Instalado esse Unreal Engine, eu tenho que configurar o meu modelo Simulink para que ele se conecte com o ambiente virtual. Esse ambiente virtual ele tem que estar pré-desenvolvido, né, eu posso usar o que vem de modelo na Metrics do MATLAB, dentro do Vehicle Dynamics Toolbox, tá? Mas é interessante que você modele e mapeie seu ambiente previamente. Tá? Tá quase acabando. Deixa eu acabar aqui. Então, ó, ele vem numa linha reta, aí ele faz um double line, ou seja, ele vem para a esquerda e depois vem para a direita e depois pega novamente o curso da pista. Né? Então, eu tenho aqui um bloco dentro do Vehicle Dynamics Toolbox que vai me ajudar a gerar essa conexão com o Will. Ele vai pegar a cena, né, existente, tá? E vai conectar com o meu ambiente. Eu vou informar qual que é a taxa de frame, né, do engine, né, e colocar ele numa posição determinada. Então, qual que é também a posição X, qual que é a posição Y, qual que é a posição Z do meu objeto, né, e vou alocar ele dentro do meu game. Então, essas informações aqui do veículo, né, vão ser passadas para dentro do engine. Tá? Então, parte disso é dentro do próprio modelo. Né? Então, tem aqui a visualização, né, que vai me gerar essa intercomunicação entre o game e o modelo Simulink. Tá? Mas algumas configurações precisam ser feitas. Né? Então, algumas situações eu tenho que informar qual que são as escalas, né? Quem que são os atores e poder ler uma mensagem que vem do meu objeto. Né? Então, posso também configurar uma cena. Deixa eu ver aqui o set. Que vai me forçar a gerar uma co-simulação da cena. Tá? Então, existem passos que eu vou ter que fazer antes de gerar toda essa conexão com o Unreal. Tá?
Né? O Lucas pergunta do exemplo do game no Game Engine no Simulink. Este modelo que vem aqui dentro, que eu acabei de mostrar, ele está conectado com o Game Engine. Os exemplos, né, ou até o videozinho que eu mostrei para vocês, ele está dentro, trabalhando com o Engine. Né? Como eu falei, eu não consigo mostrar isso corrente, porque ele consome muito recurso da minha máquina, né? E infelizmente ele daria um delay no processamento aqui do webinar, tá? O Ramiro pergunta sobre o Synscape. Sim, né? Por ser um ambiente integrado, o Simulink pode fazer uso de modelos Synscape. Tanto é que, por exemplo, motores elétricos, eu posso aplicar do Synscape Electrical. Eu tenho o Powertrain Block Set, que ele tem muito mais funcionalidades a adicionar aos sistemas de powertrain, né? Trem de força, então, câmbio, transmissão em si, eu também posso usar do Synscape ou Driveline, né, por exemplo, tá, para aplicar dentro do Vehicle Dynamics Toolbox. Né? Então, o Vehicle Dynamics Toolbox, eu tenho ferramentas genéricas, elas não são tão profundas como é o Powertrain Block Set, como é o Synscape, Multibody, se eu quero saber todos o comportamento da minha suspensão. Né? Então, se eu tenho a minha dinâmica de suspensão modelada, tá, em multicorpos, eu posso adicionar isso dentro do modelo de dinâmica veicular sem problema nenhum. Tá? O Guilherme pergunta de aceleração GPU de modelo Simulink, né? Atualmente ainda não, tá? Mas eu posso fazer uso do multicore, né? Porque por padrão o MATLAB se prende ao core do sistema operacional, né? E com o uso do Parallel Computing Toolbox eu posso usar os cores que estão sem uso ou com uso minimizado por causa do Windows não fazer uso dessa questão, tá? Bom, em nome de toda a equipe OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Fique atento a novos webinars que divulgaremos por e-mail e redes sociais. Acompanhe a OpenCAD no Facebook e LinkedIn para ficar dentro da programação. A equipe de apoio vai colocar esses caminhos das páginas para vocês, né? Aproveito também para convidá-los a se subscreverem em nosso canal no YouTube. Além dos vídeos dos webinars, tem vários outros conteúdos interessantes. A equipe de apoio também está colocando os links das páginas. Né? Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado.